a transformação impressionante de uma jovem dinamarquesa no Brasil. No momento do reencontro no aeroporto, o pai dinamarquês não pôde evitar ofegar, chocado com a transformação surpreendente de sua filha após seu regresso do Brasil. A filha, que havia partido da Dinamarca para estudar no Brasil, voltava brevemente para casa. O que deveria ter sido um abraço de alegria após a saudade, deu lugar a uma cena em que a jovem à sua frente parecia ser uma pessoa completamente diferente da que ele se lembrava. A Dinamarca, um pequeno país no norte da Europa, composto pela Península da Jutlândia e inúmeras ilhas, é famosa mundialmente por seu estado de bem-estar social. Aparece repetidamente no topo dos rankings globais de felicidade. A capital, Copenhague, possui ciclovias bem planejadas e a consciência ambiental está profundamente enraizada na vida cotidiana. Seu território é aproximadamente equivalente ao de um estado brasileiro com uma população de cerca de 6 milhões. A Dinamarca é celebrada por sua cultura culinária de pães abertos e por ser o berço dos contos de fadas. Lina era a filha longamente esperada de Henrik, um professor universitário, e Karen, que cuidava do lar. Henrik só a teve depois dos 40 anos e por isso o amor dos pais era especialmente profundo. Se ela caísse quando criança, eles corriam imediatamente. Eles se esforçavam para satisfazer todos os seus desejos. Para eles, Lina era um tesouro a ser protegido com todo cuidado. No entanto, à medida que crescia, Lina começou a mostrar um lado diferente das outras crianças. Ela perdia o controle emocional por ninharias e tinha dificuldade em estabelecer relacionamentos com os amigos, sendo uma criança com o chamado pavio curto. Talvez ela tenha o temperamento de uma artista, dizia Henrik a si mesmo. Karen também aconselhava o marido a parar de compará-la com outras crianças, mas no fundo eles guardavam uma ponta de ansiedade. Se ela crescesse assim, seria isolada pela sociedade? Um encontro importante mudou o destino de Lina, o de uma estudante brasileira que veio para a Dinamarca. O dia em que Lina conheceu Isadora foi um divisor de águas na sua vida. Na época, Lina estava angustiada com as relações de amizade na escola. Qualquer coisa que a incomodasse na aula fazia com que ela explodisse, chegasse a bater nos amigos ou a tirar objetos. Lina se arrependia depois, mas não entendia por que não conseguia se controlar. O sentimento de isolamento cresce a cada dia. Os pais, vendo a situação, decidiram contratar uma tutora. Sentiram que Lina precisava não apenas de ajuda acadêmica, mas de alguém que pudesse acalmá-la e acompanhar. A indicada foi a estudante de intercâmbio, Isadora. Na primeira visita, Isadora, alguns anos mais velha que Lina, era uma jovem de porte tranquilo. Seu sorriso gentil e saudação educada fizeram Karen sentir que ela era a pessoa certa. A primeira aula foi um jogo de troca de palavras simples em dinamarquês e português. Quando Lina disse "Hej", Isadora sorriu e respondeu "Oi", fazendo-a repetir a pronúncia várias vezes. Lina sentiu uma paz inexplicável. Não só suas palavras foram aceitas, mas transformadas em outro idioma. Isso a fez sentir que seu mundo havia se expandido um pouco. No entanto, a impulsividade de Lina não desapareceu completamente. Um dia, o plano de estudo foi alterado de repente. Lina chutou a cadeira e a atmosfera na sala ficou tensa. Sua mãe, Karen, ficou sem saber o que fazer, mas Isadora não se perturbou. Ela apenas olhou nos olhos de Lina e disse com uma voz calma: "Lina, você está frustrada, não é? Mas eu entendo o que você está sentindo." Naquele instante, Lina sentiu um choque no coração. Até então, os adultos só lhe diziam para se conter. Nunca ninguém tinha tentado entender seus sentimentos. Mas Isadora era diferente. Ela não negou a raiva de Lina, mas expressou em palavras a frustração e a tristeza por trás dela. "Finalmente alguém me entendeu", pensou Lina. A partir daí, o relacionamento entre as duas se aprofundou. Isadora elogiava o trabalho artístico de Lina de forma concreta. "Você tem um uso de cores único, esta forma tem muita força." Ela respeitava o temperamento artístico de Lina, dando-lhe espaço para se expressar livremente. Mas o que mais impressionou Lina foi Isadora falando sobre a cultura brasileira. No Brasil, o calor humano é muito valorizado, sabia? As pessoas se importam umas com as outras.
E mesmo com opiniões diferentes, tentamos encontrar uma forma de conviver bem e dar um jeito juntas. Para a Lina, essas palavras pareciam abrir uma porta para um novo mundo. Ela descobriu que existia uma maneira de viver onde não era preciso reprimir os sentimentos, mas sim colaborar, reconhecendo as diferenças uns dos outros. Em pouco tempo, surgiu em Lina um forte desejo de conhecer mais sobre o Brasil. Ela sentiu que aquela terra de língua e cultura diferentes certamente guardava algo que a mudaria. Foi um choque para os pais, mas este encontro levou à grande decisão de Lina de ir estudar no Brasil mais tarde. A admiração de Lina pelo Brasil cresceu dia após o encontro com Isadora. As histórias de Isadora sobre as 4 estações, a vida universitária e a vibrante culinária de rua brasileira, tudo parecia diferente do cotidiano dinamarquês e carregado de cores vivas. Especialmente o conceito de calor humano tocou profundamente o coração de Lina. A atitude de não reprimir o eu e de cuidar um do outro enquanto se reconhece a diferença era exatamente o que Lina ansiava. Durante o jantar, Lina de repente disse: "Eu quero ir estudar no Brasil." O garfo de seu pai caiu de sua mão. Sua mãe, Karen, também ficou sem palavras. Após um breve silêncio, Henrique conseguiu perguntar: "Lina, você está falando sério?" Lina acenou com a cabeça. Seus olhos brilhavam com uma determinação inabalável. Aquela que costumava chorar e ter crises de raiva agora parecia crescida. A mãe, Karen, sentiu um aperto no coração. "Você consegue sozinha, em um país estrangeiro? A língua e a cultura são tão diferentes?" Ela disse com a voz trêmula de preocupação. Mas Lina apenas olhou para a mãe e respondeu calmamente: "É por isso que eu quero ir. Quero me tornar calorosa e resiliente como as pessoas no Brasil." Ao ouvir isso, Henrique respirou fundo. Como pai, ele queria manter a filha por perto, mas ao mesmo tempo sentia orgulho da determinação de Lina de trilhar seu próprio caminho. "Tudo bem, mas prometa-me que por mais difícil que seja, você não vai desistir, que vai perseverar até o fim." Sua voz misturava rigor e carinho. Assim, a família começou a se preparar para o intercâmbio. Lina estudava português diligentemente todos os dias. Ela preenchia cadernos com vocabulário e gramática e praticava diálogos repetidamente com Isadora. Embora fosse difícil, à medida que as palavras de comunicação aumentavam, a autoconfiança crescia em seu coração. Ela se emocionava assistindo a novelas brasileiras. A cada momento, Lina sentia que a distante cultura brasileira estava se infiltrando em seu interior. Finalmente chegou o dia da partida. No aeroporto, o rosto de Lina, abraçada à mala, estava repleto de tensão e expectativa. A mãe, Karen, abraçou a filha segurando as lágrimas. O pai, Henrique, deu-lhe um tapinha desajeitado nas costas. "Lina, confie em si mesma. Nós seremos sempre sua retaguarda." Lina sorriu e acenou. "Obrigada, eu vou ficar bem. Eu vou crescer e voltar do Brasil." Observando a figura da filha desaparecer no portão de embarque, os pais tinham um coração cheio de orações. O novo caminho escolhido por sua filha era incerto, mas também uma esperança para o futuro. Quando o avião pousou no aeroporto de Salvador, na Bahia, o coração de Lina acelerou. Aqui é o Brasil. Os caracteres e sinais desconhecidos, a multidão calorosa, mas ordeira, o ar quente e úmido que pairava no aeroporto, tudo era novo e a atingiu com uma intensidade quase esmagadora. No entanto, logo nas primeiras semanas, ela percebeu que a vida de estudante que sonhava no Brasil não seria fácil. Na sala de aula, o professor falava rápido e a maioria das gírias dos colegas não fazia sentido. O sentimento de solidão por não conseguir participar das conversas surgia. Na lanchonete estudantil, ela tinha dificuldade até mesmo com os talheres ou tentando comer um quitute de rua. Preocupada com os olhares ao redor, às vezes mal conseguia engolir a comida. Será que eu consigo mesmo? Houve dias em que ela chorou sozinha no pequeno quarto do dormitório. O que sustentou Lina nesses momentos foi a calor humano dos seus colegas brasileiros. Na aula de português, quando ela estava perdida por não entender uma expressão, Yasmin, sentada ao lado, discretamente lhe passou um caderno. "Essa palavra significa tal coisa", ela explicava gentilmente. Naquele instante, Lina sentiu um calor no fundo do coração.
o mesmo aconteceu no treino para o evento esportivo da escola, ou uma apresentação de dança, música. Quando Lina falhava repetidamente ao tentar acompanhar, os colegas diziam: "Não tem problema, vamos praticar juntos." Através de práticas repetidas após a aula, elas gradualmente pegaram o ritmo. Lina experimentou pela primeira vez a alegria de ter companheiros. A vida no ensino médio brasileiro estava repleta de calor humano. Quando alguém estava em dificuldades, as pessoas naturalmente estendiam a mão. Quando havia discordância, elas se respeitavam e tentavam conversar. Essa atitude era um mundo novo para Lina, que cresceu isolada devido à incapacidade de controlar seu temperamento. No dia do festival escolar ou festa junina, Lina ficou encarregada das vendas na barraca da turma. No início, sua voz tremia de nervosismo, mas incentivada pelos colegas que gritavam "bem-vindos". Ao seu lado, ela gradualmente conseguia responder com um sorriso quando um visitante lhe disse: "Obrigada, seu português está ótimo." Lina sentiu uma alegria genuína. "Eu também posso ser útil para todos." Ao pensar nisso, sentiu que a parte solitária de si mesma na Dinamarca estava se dissolvendo aos poucos. É claro que nem tudo era fácil. Às vezes, ela encontrava barreiras linguísticas e se frustrava com mal-entendidos. Mas nessas horas, os colegas estavam sempre ao seu lado. "Lina, pode falar devagar em português, sem pressa." Com esse incentivo, Lina avançava passo a passo. Assim, superando os desafios no Brasil, o interior de Lina sofreu uma transformação. Daquela que não conseguia controlar o temperamento, ela se tornou alguém que podia conviver harmoniosamente com os amigos. Esse foi o momento em que o calor humano do Brasil começou a criar raízes em seu coração. Lina, que gradualmente se acostumou com a vida no Brasil, teve uma experiência inesquecível: o encontro com a culinária brasileira. Um dia, ela foi convidada à casa da colega Yasmin para jantar com a família. Sobre a mesa, havia moqueca de camarão, vatapá, arroz de coco e uma grande travessa de feijoada. Os pratos, com aromas intensos e cores nunca antes vistas na Dinamarca, estavam dispostos de forma convidativa. O primeiro que ela provou foi o vatapá. O sabor rico, cremoso e picante, com uma textura macia, fez Lina arregalar os olhos. Na Dinamarca, os pratos com base de creme ou manteiga eram a norma. Essa combinação intensa de dendê, pimenta e leite de coco era um choque. Em seguida, o aroma intenso da moqueca a envolveu. Ao provar, um calor suave, como uma corrente morna, se espalhou por dentro de seu corpo. Lina sentiu uma familiaridade inexplicável com aquele sabor. Era uma sopa que nunca havia tomado em seu país, mas de alguma forma a acalmava. As mesas dinamarquesas são frequentemente centradas em carne, batata e molhos ricos. Estes eram, é claro, sabores importantes para Lina. Mas ela sentiu que a culinária brasileira valorizava a harmonia de especiarias e ingredientes diversos. Parecia simples, mas tinha camadas, como uma sinfonia harmoniosa. Mais tarde, a convite de Yasmin, Lina se juntou ao Grêmio de Gastronomia da escola. Lá, ela aprendeu as bases da culinária baiana: refogar, cozinhar, fritar, assar. Pela primeira vez, ela segurou uma faca de cozinha, desafiando-se a cortar, quase cortando os dedos, suando de nervosismo. Mas com a prática repetida, o manuseio da faca se tornou fluido. Em pouco tempo, o ato de cortar por si só a deixava feliz. Além disso, quando aprendeu sobre a arte de esculpir frutas e vegetais, indispensável para a decoração em banquetes de comida brasileira, como esculpir abóboras ou beterrabas em formas festivas, o temperamento artístico de Lina foi profundamente estimulado. A ideia de tratar os vegetais não apenas como ingredientes, mas como obras de arte a fascinou. Cozinhar é como pintar, pensou Lina, mergulhando na criação de formas belas com cenouras e beterrabas. No inverno, o clube se desafiou a fazer pratos festivos, como bolos de festa ou sobremesas elaboradas. Montar pratos coloridos em grandes travessas era como aplicar tinta em uma tela. A riqueza de um pudim de leite, o verde vibrante da salsinha, o laranja avermelhado do acarajé, esses elementos combinados, completavam uma paisagem de celebração. O professor orientador disse: "Culinária a gente faz com o coração." Esta frase tocou profundamente Lina.
Ela percebeu que seus sentimentos intensos, antes incontroláveis, poderiam ser canalizados e expressos na forma de comida. O encontro com a culinária brasileira apontou um novo caminho para Lina. Quero fazer as pessoas sorrirem com a minha comida. Essa pequena determinação se tornaria a grande força motriz de sua vida futura. Após mais de meio ano de intercâmbio no Brasil, Lina decidiu retornar temporariamente à Dinamarca. Quando ela apareceu no aeroporto, seu pai Henrik e sua mãe Karen não puderam evitar o ofego. Ali não estava mais a filha, que era uma criança de pavio curto. Sua postura era ereta e em sua expressão havia uma autoconfiança serena. Até mesmo a maneira como ela puxava a mala era diferente. O que eles fizeram com a minha filhinha querida? Henrik gritou em seu coração, uma mistura de alegria, surpresa e um toque de algo parecido com arrependimento. Sua mãe, Karen, segurou a mão da filha. O calor e a suavidade do toque eram inegavelmente de sua filha. No entanto, o ar de compostura a fazia sentir como se outra pessoa tivesse habitado seu corpo. A mudança era tão drástica. Lina, você está completamente diferente. O espanto dos dois logo se transformou em um sentimento complexo. Por que ela não conseguiu se tornar assim enquanto estava conosco? Essa pergunta pairava pesadamente no ar. Lina sorriu timidamente e respondeu: no Brasil, todos me ajudaram muito. Eu não estou mais sozinha. Os pais se entreolharam. Eles nunca imaginaram que a vida no Brasil pudesse transformar tanto sua filha. Henrik, ouvindo Lina, percebeu a força de vontade em seus olhos. A filha, que costumava perder o controle emocional, agora conseguia expressar seus sentimentos com calma em palavras. Essa transformação era a maior surpresa para ele. Em casa, Lina falou sobre sua vida no Brasil. As dificuldades na sala de aula, a interação com os colegas, a alegria de participar do festival e o encontro com a culinária. Tudo isso transmitia o quanto essas experiências a haviam feito crescer. Lá não tem problema ser diferente. Mesmo com opiniões distintas, todos valorizam os sentimentos e a comunicação um do outro. Eu pude sentir que o calor humano que Isadora me ensinou existe de verdade na vida. Ao ouvir isso, os olhos de Henrik se encheram de lágrimas. Calor humano era um valor que não existia na Dinamarca, mas ele percebeu que era esse espírito que havia salvado e feito sua filha crescer. Karen foi para a cozinha preparar a comida dinamarquesa que Lina não comia há muito tempo. Flæskes varcouro de porco crocante e carne de porco assada. Enquanto servia a carne crocante com repolho cozido e rodicol repolho roxo agridoce, ela perguntou: como está a comida dinamarquesa depois de tanto tempo? Você prefere a brasileira, não é? Lina sorriu e balançou a cabeça. Eu amo as duas. A culinária dinamarquesa é minha raiz. A brasileira é meu desafio. Eu sou completa tendo ambas. Ao ouvir isso, as lágrimas escorreram pelo rosto de Karen. Assim, a família reunida se alegrava com a transformação de Lina, mas também escondia uma leve ansiedade. Se Lina escolhesse um caminho no Brasil, como eles a apoiariam como pais? Mas, naquele momento, eles só podiam sentir orgulho de que sua filha estivesse crescendo e se tornando independente, e a apoiavam em silêncio. Após a breve visita à casa, Lina retornou ao Brasil, iniciando uma nova vida com uma atitude mais proativa do que antes. Um novo tema surgiu em seu coração: como combinar o calor humano com o seu temperamento artístico inato. Lina sempre teve uma sensibilidade particular para cores e formas. Ela conseguia ficar imersa na pintura por horas. No entanto, essa concentração às vezes se transformava em raiva impulsiva, dificultando seu relacionamento com os outros. Ela frequentemente se fechava em seu próprio mundo e não aceitava as opiniões alheias. Mas o calor humano que aprendeu no Brasil apontou um caminho para transformar esse defeito em uma virtude. Um dia, no Grêmio de Gastronomia, Lina e seus colegas estavam fazendo pastéis ou coxinhas. O processo de dispor recheios coloridos na massa era como pintar. A carne, a mussarela amarela, a salsinha verde, a forma como eram dispostos mudava a impressão geral. Lina estava totalmente concentrada no design. Se fosse a Lina de antes, ela insistiria que seu jeito era o único certo e não cederia. Mas naquele dia foi diferente.
eu acho que se a gente colocar um pouco de queijo coalho aqui, o sabor vai ficar mais interessante. O que vocês acham? Ela pediu a opinião dos colegas. Sua amiga Yasmin sugeriu: se a gente colocar mais catupiry e queijo cremoso neste ponto, a textura fica mais suave. Lina acenou alegremente: é verdade, isso também é ótimo. Completar uma obra enquanto respeita a opinião um do outro, esse processo era a essência do calor humano e enriquecia o temperamento artístico de Lina. Os pastéis finalizados eram visualmente atraentes, como obras de arte, e foram elogiados por toda a turma. Além disso, Lina se dedicou à escultura em vegetais, criando rosas e nuvens com beterrabas e cenouras. Esse trabalho delicado exigia alta concentração, mas para Lina era o seu tempo. Sua energia excessiva, antes um fator de destruição, tornou-se a força motriz para criar algo belo. O professor orientador, vendo o trabalho dela, elogiou: Lina, sua sensibilidade é maravilhosa, mas o mais notável é que você não está mais fechada em seu mundo. Você aprendeu a criar junto com seus amigos? Ao ouvir isso, Lina sentiu um calor no peito. Juntos podemos criar coisas melhores. No momento em que percebeu isso, o rótulo de criança de pavio curto que a atormentava se transformou em parte do seu talento artístico. Ao escrever em seu diário no dormitório à noite, Lina registrou: minha persistência não é uma fraqueza. Graças ao calor humano, pude transformá-la em força. De agora em diante, quero criar obras que façam as pessoas sorrirem. Seja na comida ou na arte, ela estava certa de que em todas as suas formas de expressão estaria enraizado o coração de conviver em harmonia com os outros. Os dias de intercâmbio de Lina eram cheios de desafios, mas a cada passo ela crescia e isso a levaria a uma decisão importante sobre o seu futuro. Em um fim de semana, ela teve a oportunidade de compartilhar os brigadeiros ou pães de mel que ela e os amigos do Grêmio de Gastronomia haviam feito em um evento comunitário. Lina estava nervosa, mas entregou pessoalmente os doces que havia embalado com carinho aos visitantes. Nossa, que delícia! É feito com o coração, disseram. No momento em que ouviu isso, um calor se espalhou por dentro. Sua persistência e energia excessiva, que antes haviam arruinado amizades, agora se transformavam em uma força que fazia os outros sorrirem. Naquela noite, de volta ao dormitório, Lina olhou pela janela e abriu seu diário. Quero me conectar com as pessoas através da arte e da comida e levar o espírito do calor humano para o mundo. Enquanto a caneta deslizava no papel, ela de repente se lembrou das palavras de seu pai, Henrique. Não desista, persista até o fim. Essa promessa era seu suporte interior. Logo, o momento da formatura se aproximava e era hora de pensar no futuro. Lina tomou sua decisão sem hesitação. Quer estudar formalmente a culinária brasileira. Quando ela comunicou seu desejo de ingressar em uma escola de gastronomia, sua mãe Karen ficou surpresa e orgulhosa, emocionada. Você vai ser cozinheira? Seu pai Henrique permaneceu em silêncio por um momento, mas depois acenou com a cabeça com firmeza. Lina, já que é o caminho que você escolheu, nós vamos te apoiar com todas as nossas forças. Essa era a decisão de um pai que confiava na independência da filha e a enviava para o seu verdadeiro caminho. No dia da formatura, Lina subiu ao palco e agradeceu aos seus amigos em português fluente. Ela disse que não teria chegado onde estava sem Isadora e que só pôde aprender o calor humano graças ao apoio de seus colegas. Ela expressou tudo isso com sinceridade. Após a cerimônia, Yasmin correu até ela e disse: Lina, seremos amigas para sempre. Lina acenou com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Observando a vasta paisagem brasileira pela janela nos dias em que estava prestes a retornar à Dinamarca, Lina fez um juramento silencioso em seu coração. Vou manter o espírito do calor humano em mim e conectar o mundo com arte e comida. Seu sonho era ser uma ponte entre a Dinamarca e o Brasil, fundindo a técnica da culinária brasileira com sua sensibilidade artística e transmitindo essa calorosa intenção ao mundo inteiro. Essa convicção era inabalável. Os pais, esperando no aeroporto, choraram de alegria ao ver a filha que voltava para casa. Bem-vinda de volta, Lina! Ao ser recebida com essas palavras, ela sussurrou do fundo do coração. O sonho de Lina estava apenas começando.
Uma jovem que era uma criança de pavio curto transformou seu temperamento artístico em força ao encontrar o espírito do calor humano. Seus passos de crescimento se expandirão para o mundo. Aceitar a diferença, aquecer e cuidar do próximo, esta é talvez a força da cultura brasileira e um valor essencial de que o mundo precisa hoje